Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Voltamos hoje à palavra. Paramos um pouquinho para refazer a live, porque o YouTube, a rede social acabou derrubando o nosso vídeo, né, no Facebook. Então a gente está recomeçando aqui para iniciar com a palavra. Como a gente estava falando no início, os louvores que introduziram esse culto de hoje, esse encontro, eles foram fundamentais, porque eles trouxeram para nós um momento de adoração ao Senhor que abre os nossos corações para receber a palavra. E a palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações para essa noite é o caminho da humilhação, sabe? E a palavra que tínhamos como chave para esse momento de recebimento da palavra do Senhor está em 1 Pedro 5,6, que diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. E eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos agora comigo num momento e a gente orasse ao Senhor. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós te damos graça, Senhor, porque tu foi com mão forte, nos resgatou dos braços da morte e nos trouxe, Senhor, para diante de tua presença. E se estamos agora nesse momento diante de ti, o estamos porque o teu Filho se entregou, porque tua graça, Senhor, foi manifesta através do teu Filho, e porque teu Espírito Santo habita em nós e nos alimenta, Senhor, apresentando a tua palavra como fonte de vida para o nosso espírito. Então, Senhor, vem e fala. Senhor, usa, Senhor, com o teu poder e fala, Senhor, fala o que tu deseja nos nossos corações. Nós assim te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E sabe, quando a gente fala o que tem a palavra, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte, acontece algo que é muito estranho. Porque a Bíblia apresenta presente o paradoxo do poder, sabe? Enquanto para muitos o poder é ter o que apresentar de bênção, para os verdadeiros adoradores é preciso que haja um momento de humilhação, de se esvaziar. A gente está falando, acho que há uns 2 meses, sobre se esvaziar, sobre estar vazio, porque o Senhor não usa vaso cheio, o Senhor não usa vaso meio vazio. Você precisa estar completamente vazio, porque o que Ele quer botar em você é algo novo. Aleluia. O que Ele quer trazer para as nossas vidas é algo novo, e qualquer mistura que tiver ali gera impureza no que o Senhor quer gerar em nós. É por isso que a gente precisa se esvaziar, a gente precisa lançar fora todas as coisas. E esse paradoxo apresentado é porque a igreja de hoje pensa em poder. A igreja de hoje é poder político, e é poder financeiro, e é poder de status. Não é o poder do Espírito Santo de Deus. Infelizmente a igreja não tem buscado o poder do Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Fica em Jerusalém e de lá você receberá poder. As pessoas não estão tendo paciência para esperar o poder que vem do alto, e tem buscado poderes, tem brigado por poderes, e tem odiado por poderes. E o Senhor está dizendo para a gente o contrário. Olha, você precisa ir para o paradoxo do poder, que é se humilhar. Já viu alguém poderoso se humilhar? Não existe. Quanto mais poderoso, mais arrogante. O Senhor está dizendo o contrário. Você quer ter poder? Se humilha, pois, diante da potente mão do Senhor. Então, o versículo já começa dizendo o seguinte: olha, você quer subir, a escada é de descida. Meu Deus. Se você quer subir, a escada é de descida. Porque você pode estar fazendo tudo certinho, como um jovem rico. Eu faço todas essas coisas, olha, eu cumpro toda a lei, eu auxilio os pobres, eu faço tudo certinho, eu guardo o sábado, eu faço jejum, eu faço tudo certinho. O Senhor Jesus fala assim: uma coisa te falta, vende tudo que tem
é aquilo que entristeceu o coração dele, porque ele era muito rico. Sabe? Se ele não tivesse nadinha, ele teria seguido o Senhor Jesus fácil. Mas às vezes a gente se prende tanto em coisas, a gente se prende tanto em status, a gente se prende tanto em poder, que a gente não consegue abrir mão dele. Outro dia eu estava conversando com minha esposa, a gente estava falando exatamente sobre isso. O que prendeu Nicodemos de seguir o Senhor Jesus, ele recebeu a palavra, ele entendeu. O que fez ele não seguir a Jesus é porque ele tinha poder demais. Como poderia aquele rabino super poderoso descer tudo que ele tinha para seguir Jesus? Porque para seguir Jesus ele teria que deixar de ser rabino. Isso fez com que ele não conseguisse seguir o Senhor Jesus. E é tão forte que João, quando encontrou com Jesus, ele logo percebeu, olha, João era poderosíssimo, todos iam no deserto atrás de João. Ele falou, opa, não é aquele que tem que me seguir, eu tenho que segui-lo. E falou assim, olha, João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E é mais forte ainda do que isso, Paulo chega e fala assim, olha, porque para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Para mim, viver é eu não existir. É preciso que eu morra e que eu me entregue à morte todos os dias para que o Senhor viva em mim. Então, quanto mais Paulo se esvaziava de tudo que ele sabia, porque era um doutor da palavra, ele estava sendo preparado exatamente para ser sacerdote. Ele sabia muito da palavra, mas ele falou, eu torno tudo que eu conheço em anátema, em sem valor, em sem sentido algum, para que o Senhor Jesus seja tudo em mim. Então não é o que eu conheço, não é o que eu posso, não é onde o meu braço alcança, é o que eu consigo me esvaziar para que Jesus seja em mim. E ser canal, a igreja precisa entender que ela é canal, ela não é o braço, ela não é a ação, ela é o canal. A igreja, ela só precisa usar uma coisa, a palavra. Aleluia. Foi para isso que a gente foi chamado. Todo o nosso chamado só se estabelece em palavra. Por quê? Qual é o primeiro mandamento que o Senhor Jesus diz para a igreja? Ide e pregar o evangelho. Pregar é palavra. Ide e fazer discípulos. Discipular é ensino. Ensino é palavra. Não é outra coisa. Sabe? Essa semana minha esposa foi num lugar receber uma coisa para mim, e aí uma mulher que estava lá, que salva no Senhor Jesus, olhou para ela e falou assim, olha, você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Ela pregou assim para mim. Ela não sabia que ela estava falando com uma pastora, ela não sabia que ela estava falando com uma mulher de Deus, ela simplesmente pegou o medo, porque as pessoas não sabem mais pregar o evangelho, então eu prego o medo. Olha, você aceita Jesus e você vai para o inferno. Meu Deus. Por que ela não falou, olha, sabia que tem uma pessoa que te ama muito no meio de Jesus? Ele morreu na vida para você, e deu a sua própria vida para você que tivesse vida. Olha a diferença. Mas não, a gente prega o inferno. A igreja não tem pregado Jesus. É porque uma igreja está cheia de si. Eu sou tão santo, eu sou tão salvo, eu sou tão puro, que você é impuro, seja lá quem for que eu nem conheço, não tem direito, porque eu estou cheio de mim, e quando eu estou cheio de mim, qualquer coisa que eu falo é qualquer coisa, menos o Senhor Jesus. Então se esvaziar é necessário. Se a gente quer ser uma igreja que a nossa fala se transforme também em nossas ações, a gente precisa entender que se esvaziar é o caminho. Então, hoje a gente vai refletir sobre a necessidade de um coração que se esvazia de tudo. Se esvazia de tudo que nos impede de experimentar a plenitude do amor de Deus, tendo Jesus Cristo como o nosso exemplo supremo. E aí você vai entender, igreja, o que significa humilhação ativa.
E esse exemplo de Jesus mostra pra gente o que é uma humilhação ativa. Porque muita gente diz, ah não, mas eu me humilho tanto. A gente canta até, me humilhar, né? A gente canta. Eu quero me humilhar, eu me jogo aos teus pés, diante de ti e tal. Essa é uma humilhação de verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Humilhação ativa não é ter baixa autoestima. Não é uma personalidade típica. Não é ser capaz com os outros. É uma decisão ativa de confiança no Senhor Jesus. Porque quando você tem uma confiança ativa, uma convicção de quem é o Senhor Jesus na sua vida, você não tem nada que aconteça a você. E aí, debaixo da potente mão de Deus, a humilhação é, antes de tudo, um ato de confiança. Sabe? Quando você recebe uma situação, de repente você está tão feliz e chega alguém e dá uma palavra que parece que dá uma apagada no seu coração, você pega e oferece em jejum ao Senhor. Aqui, Senhor, eu te ofereço. Porque o que eu estou fazendo com essa humilhação? Eu estou entregando para o Senhor. E eu estou mantendo em atividade. E eu não deixo que o meu coração seja poluído, porque eu tenho que manter meu coração limpo. Mas por que eu tenho que manter meu coração limpo? Eu tenho um hóspede aqui dentro. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é morada. Faz do meu coração morada. O meu coração é morada. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então eu não posso aceitar que nada que venha de fora suje o meu corpo, porque eu sou o templo. Então eu pego essa humilhação, recebo essa humilhação e entrego. Isso é uma humilhação ativa. Eu entendo quem é Deus na minha vida. E é um ato de confiança a Deus. Olha, Senhor, isso não vai entristecer meu coração. Isso não vai deixar meu coração triste, porque meu coração é um templo da tua morada. E o meu coração precisa ter alegria. Por isso a palavra de Deus diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E é uma determinação. A gente precisa estar alegre no Senhor, não importa o que nos aconteça. A gente precisa alegrar o nosso coração no Senhor. Então, essa humilhação é antes de tudo um ato de confiança. É nos colocarmos voluntariamente sob a autoridade, o cuidado e a soberania de Deus. É dizer, Deus, eu confio que o teu governo sobre a minha vida é melhor do que o meu próprio governo. Aí você sabe aquela vontade que você tem de voar na pessoa, ou de virar as costas e abandoná-la? Você transforma aquilo em amor por ela. Sabe um exemplo de humilhação que reconheceu que era Deus na vida? Estevão estava sendo apedrejado, estava num momento de morte, foi humilhado, foi traído, as pessoas tramaram contra a vida dele, inventaram a mentira que o levou à morte. E na morte ele disse assim, Senhor, não leve em consideração. Ele estava dizendo assim, não perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele se espelhou em Jesus e falou assim, olha, Jesus na cruz falou, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então eu não posso ser diferente de Jesus. E ele pegou e jogou tudo que poderia estar sujando o coração dele naquele último momento e transformou em perdão. Ele falou, Senhor, não leva em consideração, perdoa. Você imagina, você está morrendo apedrejado por pessoas que te traíram, que mentiram sobre você, que tramaram sua morte, planejaram sua morte, executaram sua morte, e você dizer, olha, perdoa eles. Essa é a humilhação. Isso é confiar que o plano de Deus é melhor do que o meu, não importa o que acontecer na minha vida. O que a gente tem sofrido hoje como igreja é que a gente tem tido um inimigo da plenitude de Deus. E o inimigo da plenitude de Deus é exatamente a falta de perdão. E a falta de perdão vem porque a gente se empodera de uma coisa que a gente não deveria se empoderar. A gente tem guardado no nosso coração o poder do ego. Ah, mas eu já vi várias vezes. Quem é você? Cuidado para você não tocar no ungido do Senhor. Meu Deus, misericórdia. Porque se você precisa dizer isso para alguém, é porque tem alguma coisa em você que está tocando.
Porque quando a gente está na presença do Senhor, a palavra de Deus diz que o rosto brilha de Moisés brilhou. Moisés veio na presença do Senhor, todos olhavam e viam que o seu rosto brilhava. Moisés não via, mas as pessoas viam que o seu rosto brilhava. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O ego nos impede de experimentar o Senhor por completo. O ego nos impede. Porque a gente está sempre colocando a gente, mas eu, se isso acontecer comigo, na minha vez isso não acontece dessa forma. Ego. Autossuficiência. Tem gente que é tão autossuficiente que outro dia eu ouvi um pregador falando e eu chorei no meu coração, que ele falou assim: olha, nós estamos numa igreja tão autossuficiente que o Espírito Santo de Deus é capaz de subir e não está mais presente na terra, e ainda continua as pessoas pregando como se estivessem com ele, porque não depende mais dele, já faz tudo no automático. E é verdade. A igreja tem ficado orgulhosa, sabe? O meu caminho é melhor, a minha igreja é melhor. E trocaram a igreja por bandeira, sabe? Não é mais igreja, é bandeira. É a minha igreja, é o meu ministério, é a minha forma de pregar. E isso tem gerado um orgulho que impede o agir do Senhor. Porque a igreja não é a bandeira, não é a nova comunidade apostólica que é a igreja, não é outras igrejas irmãs que são a igreja, somos nós todos, porque nós temos uma única cabeça com Jesus. Aleluia. E ele não tem vários corpos, ele tem apenas um. Aleluia. E por fim, duas outras questões tiram muito a gente de experimentar a plenitude de Deus, que são as feridas e mágoas. A ferida e mágoa, ela tem uma coisa que é muito forte, e que se a gente não tiver cuidado com ela, a gente perde muito, porque ela endurece o coração. Ferida endurece o coração. Então fica cuidado com as feridas. Se acontecer uma ferida, corre e sara, corre e conversa sobre ela, corre e procura remédio sobre ela, porque se você deixar a ferida, ela endurece o coração. Verdade. Ferida endurece o coração. E hoje o que mais tem é gente ferida, e ferida dentro da igreja. A gente estava vendo outro dia uma pesquisa sobre os desigrejados e pessoas que saíram da igreja. Nós temos hoje no Brasil 50 milhões. Meu Deus. E são 50 milhões de feridos. Feridos por doutrina, feridos por lideranças autoritárias, feridos pela insignificância ou falta de atenção da própria igreja. Feridos. E que endureceram o seu coração. Olha, eu não vou mais. Não adoro mais. Tem gente indo para outras religiões, adorar outros deuses, porque se sentiram feridas pela religião. E a ferida endurece o coração. E a pior de todas, e que atinge muita gente, são as ambições egoístas, aquelas que buscam sua própria glória. Eu estou estudando teologia, estou estudando o máximo possível, porque eu quero ser o melhor pastor do Brasil. É a sua própria glória. Eu não estou estudando a Bíblia, estudando o máximo possível, porque eu quero falar a palavra com mais eloquência ainda, para que mais pessoas aceitem o Senhor Jesus. É para que eu seja o melhor pastor do Brasil, reconhecido como o maior pastor pregador do Brasil. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. É uma ambição egoísta. Eu não estou preocupado com o Evangelho, não estou preocupado com pessoas salvas. Eu estou preocupado de ser o melhor pregador. A minha igreja tem muito mais membros, eu tenho 3 mil membros na minha igreja. Isso é uma ambição egoísta. Porque muitas vezes esses membros estão lá por emoção, mas não por recebimento da palavra. Meu Deus. Porque um coração que tem ambição egoísta tem pouca intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas como tudo isso se parece na prática? Como é que eu faço para me humilhar?
Eu acho que Deus olhou para o mundo e falou assim: é difícil, vou mandar alguém para mostrar como é. E Ele mandou Jesus. Aleluia. É o melhor exemplo, é o modelo máximo do esvaziamento, da humilhação, do se diminuir para que Deus seja tudo. A vida de Jesus é o manual definitivo de como se esvaziar para ser pleno em Deus, para ser cheio de Deus, para que Deus o encha. Como a gente pregou há 2 semanas, em Filipenses 2:5-8, diz assim, ele apresenta Jesus como espelho, ele diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, a gente tem falado isso direto, porque a gente precisa preparar a igreja. Nós temos recebido uma palavra para o ano que vem, e essa palavra diz: eis-me aqui. Aleluia. Mas como é que eu vou dizer eis-me aqui, todo cheio de mim? Eu preciso aprender a me esvaziar para que o Senhor me encha. Aleluia. Eu preciso aprender a todos os dias me anular para que Cristo seja em mim. E aí eu olho o caminho de Jesus, não tem como não ver coisas que são importantíssimas para nós. Ele esvaziou-se da sua glória, ele estava na condição de Deus divino, e ele se esvaziou, ele abriu mão por mim, por você, por nós. Ele assumiu a forma de servo. Ele não desceu ao mundo para ser rei, para ser servido, ele desceu para servir, e ele fez isso até o último dia da sua vida terrena. Ele se humilhou na obediência. Aleluia, Deus. Sabe o que é se humilhar na obediência? Ele foi até um ponto mais baixo de todos, morte de cruz, que era considerada a pior morte. Meu Deus. E ele se submeteu obedientemente. Ele chegou a dizer: olha, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia o quanto pesado era. Mas ele falou: todavia, seja feita a sua vontade. A gente, como igreja, precisa se colocar na vontade do Senhor. E muitas vezes a vontade do Senhor pode doer muito. E a gente precisa preparar o nosso coração. E quando ele fez isso, aconteceu algo muito grande, a recompensa do Pai. A palavra de Deus diz logo o seguinte, em Filipenses 2:9: por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Quem o exaltou? Deus. Humilhai-vos, pois, sob a potente mão do Senhor, e no seu devido tempo Ele vos exaltará. A palavra de Deus diz que Jesus foi exaltado sobremaneira, de uma maneira tão grande que a gente não consegue imaginar, de uma maneira tão intensa. O devido tempo de Deus para exaltar Jesus veio depois do seu esvaziamento total. E a gente às vezes fica chorando: mas Deus não faz na minha vida, Deus não tem sido comigo. Quanto você tem se esvaziado? Meu Deus. Ele não vai jogar dele em produtos que possam contaminar. É preciso que o vaso esteja vazio. Se com o Senhor Jesus o Senhor o exaltou e o encheu, e só veio toda essa potência de exaltação depois do seu total esvaziamento, o mesmo precisa se aplicar a nós. A exaltação é consequência da humilhação e da obediência, não é consequência de nenhuma outra coisa mais. Então, igreja, é preciso que a gente pare para ouvir o que o Espírito está dizendo. Eu digo isso e vou repetir mais uma vez aqui nessa noite: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Nesse processo de esvaziamento é um passo fundamental: o perdão. Eu digo isso, igreja, porque o perdão ele tem uma força libertadora. Eu quero contar um testemunho para vocês. Eu e a pastora Ellen passamos por muitos processos de traição, muitos processos de abandono, de críticas, e o nosso coração estava muito ferido, muito ferido. E uma vez eu estava num ônibus indo para casa, e aí eu sentei, do meu lado tinha um livro velho jogado, todo riscado de caneta. E aí eu olhei para a capa daquele livro, estava escrito assim: A Armadilha de Satanás. E eu sou cristão mais reformado, né? Eu olhei e falei assim: essas coisas pentecostais são tão pesadas no título. E eu olhei cheio de críticas para aquele livro, mas eu peguei, porque eu sou apaixonado por Deus. E aquele livro, um monte de riscos de caneta, eu tenho lá em casa. Se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. E aquele livro falava sobre perdão do seu começo ao fim. E o Senhor foi falando diretamente comigo: olha, perdão, o perdão. E o Senhor foi falando o quanto o perdão contaminava o meu coração, o quanto o perdão me impedia de eu receber coisas que estavam preparadas para mim, mas que eu não sabia perdoar. E eu achava que tinha perdoado. E quando eu começava a ler aquele livro, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus ia marcando no meu coração: isso aqui, ó, perdoa. Isso aqui, ó, abre mão. Isso aqui está te contaminando, joga fora. Como é que você quer que eu habite no teu coração se tem isso lá? Como é que eu vou ficar nessa casa se ela está com isso? E foi me esvaziando e trazendo. E o Senhor foi me libertando de uma forma tão grande. E eu digo para vocês: o perdão tem uma força libertadora. Aleluia. E o perdão ajuda a curar as feridas que endurecem o coração. O perdão é um ato de esvaziamento. Perdoar é talvez o ato mais prático de humilhação que existe. Porque às vezes você está perdoando alguém que deveria ter pedido perdão para você. O que estava acontecendo com Estevão, o que aconteceu com Jesus na cruz, eram pessoas que deveriam ter pedido perdão. E que ao contrário, o Senhor falou assim: perdoa, você não sabe o que faz. Está dizendo: Senhor, eu perdoo, eu esvazio o meu coração sobre todo o mal que eles fizeram. É esvaziar nossa alma do veneno da mágoa, do direito à vingança. E você tem direito à vingança, mas o Senhor falou que a justiça é dele. Do ressentimento que nos impede de receber o amor de Deus em nossa totalidade. Sabe? Quando você está achando que você está indo bem, aí o inimigo chega no teu ouvido e fala assim: olha, mas você vai deixar, e aquilo suja teu coração. Porque não houve perdão. Porque quando há perdão, você não lembra mais das coisas como foram. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Perdoar é lembrar sem sentir machucado no corpo. Sabe, um exemplo que tem na Bíblia sobre o perdão é exatamente a palavra do credor incompassivo. O homem que foi perdoado de uma dívida impagável, mas que se recusou a perdoar a dívida pequena, acabou preso e torturado. A lição é clara: quem não perdoa permanece cativo da própria maneira. O Senhor Jesus te perdoou de algo muito mais pesado, da morte, e morte eterna. Então você não tem motivo nenhum para não perdoar o outro. Meu Deus. E quando você não perdoa, não há perdão para você. Por isso que quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido, aos nossos devedores. Então, o Senhor te perdoa na medida do que você perdoa. Por isso, perdoar é libertador. Mas para perdoar, você tem que se esvaziar de muita coisa que impede o perdão. Perdoar
não é dizer o que aconteceu, que o que aconteceu foi certo. Não é isso. Perdoar é um ato de obediência a Deus. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo, diz em Efésios 4:32. Uma decisão de libertar-se da dívida é transferir para Deus o direito de julgar e fazer justiça. Senhor, entrega-nos. Um passo crucial para a nossa própria cura. Porque ao perdoar, nós quebramos as correntes que nos mantinham presos ao passado e ao ofensor. Você já notou isso? Quando você perdoa de verdade, hoje eu tenho uma facilidade tão grande de perdoar que às vezes eu esqueço. Às vezes eu consigo esquecer até da pessoa. Eu outro dia encontrei com uma pessoa que falou comigo e eu não lembrava o nome dela. Ela falou: você lembra de mim? Eu me desculpa. Porque eu fui fulano de tal e tal. Eu falei assim, aí eu lembrei do que tinha acontecido e tal. Eu falei assim, não, tudo bem. Não, eu estou até com vergonha de chegar perto de você porque eu fiz. Eu falei assim, não, está tudo certo. Mas eu não lembrava mais nem do nome dela. E principalmente, nos libertamos a nós mesmos. Deus ocupa aquele espaço vazio, sabe? E Ele enche do seu amor e paz. De amor e paz. Eu estou dizendo isso tudo porque a igreja precisa aprender a se esvaziar. E de todas as coisas faladas aqui, a mais difícil é perdoar. É abrir seu coração e deixar sair fora toda essa lixeira que a gente tem acumulado. Hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram e apareceu a casa de uma mulher que era acumuladora. Tinha lixo até no teto. A escada era cheia de lixo. Eu falei assim, meu coração que não perdoa é assim. Como é que alguém conseguia habitar naquela casa? Era impossível entrar naquele lugar. O quarto, a cozinha, tinha lixo, até quase o teto em toda a casa. E o coração que não perdoa é exatamente assim. Está cheio de lixo, cheio de coisas, cheio de dores, cheio de mágoa, cheio de feridas. E que a gente não consegue jogar fora. E não joga fora porque tem um monte de orgulho, tem um monte de incapacidade de abrir mão. E a gente vai se contaminando nós mesmos. O chamado de hoje é para o exame de consciência. Sabe, tem uma palavra dita por Paulo lá em 1 Coríntios sobre a ceia, e que ele fala o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando ele fala sobre a ceia, e a palavra é alimento, e é um alimento que é comido em comunhão com Deus. Essa noite eu te convido, nesse exame de consciência, vai lá mais íntimo do teu coração, cada um de nós, sabe? Busca lá no íntimo do coração e vê, Senhor, tem lacunas aqui, tem locais aqui que estão deixando a casa difícil da tua habitação. Tem lugares aqui, Senhor, que estão com coisas que te impedem de ficar o tempo inteiro comigo. Por isso que você fica num vai e vem e eu sinto tua falta. É por minha causa. Tem sujeiras aqui. Vai lá no íntimo do teu coração, faz esse exame de consciência e fala assim: tem, Senhor, me ajuda a limpar. Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda a perdoar, porque eu quero o teu perdão. O que está enchendo o seu coração a ponto de você não conseguir experimentar a plenitude do amor de Deus? Olha lá, tem algo. Se você não está experimentando as plenitudes do amor de Deus, tem algo. Vai lá, examina agora. É orgulho? É autossuficiência, de você achar que pode resolver tudo sozinho?
É o peso de uma mágoa, o ressentimento que você carrega há anos? O que está aí dentro? Apresenta para o Senhor. Quando o Senhor foi buscar o profeta, ele dizia para todo mundo: ai de ti, porque ele era o profeta. E quando chegou a vez dele, ele encontrou o Senhor, ele falou: ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Quando os teus olhos veem o Senhor, o que está dentro de você que é revelado? Porque a luz revela. E confessa, Senhor. A palavra de Deus diz que o profeta confessou, Senhor: olha, eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem de lábios impuros que vive num povo de impuros lábios. Ele confessou. A palavra de Deus diz que o anjo tomou uma brasa e ele tocou os lábios. E o Senhor nessa noite está aqui, falando comigo, com você, perguntando: o que está te impedindo de você dizer eis-me aqui? Porque depois daquilo o profeta estava livre para ir pelo Senhor. Quando ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, foi tocado em seus lábios. O lugar onde estava impuro, o lugar onde dificultava, o lugar onde impedia ele de fazer com que a obra do Senhor agisse na vida dele, foi curada. E o Senhor nessa noite está pedindo para mim e para você: qual é o lugar que o Senhor precisa tocar para que você seja livre para dizer eis-me aqui? O caminho para a verdadeira exaltação, para uma vida plena em Deus, começa com o esvaziamento. E o caminho contra-intuitivo desse esvaziamento é Jesus. E eu digo contra-intuitivo porque ele vai contra tudo que a gente aprendeu sobre ser pleno. Ser pleno no mundo é ser grande, é ter todas as coisas. E ser pleno em Deus é esvaziar-se para que Ele faça todas as coisas. O ano está acabando. E o Senhor tem preparado essa igreja para se voluntariar, levantar seus braços e dizer: eis-me aqui. Aleluia, Deus. Porque uma pesca maravilhosa foi prometida. Mas é necessário que os pescadores entendam a palavra que está sendo pregada. Pedro estava desesperado. Tinha passado uma noite inteira sem pescar. Estava humilhado, esvaziado de si, lavando umas redes, fruto de um trabalho que não produziu nada, a não ser de mais trabalho para ele lavar as redes. Ele estava desesperado porque o tempo tinha acabado e ele não tinha pescado nada. E ele tinha que honrar coisas que não davam para honrar porque o peixe não veio. Ele sabia pescar, era experiente em tudo e de repente toda a experiência, toda a sabedoria não serviu de nada. E como a gente pregou aqui alguns domingos atrás, o barco estava vazio. Foi por isso que Jesus entrou no barco. O barco de Pedro estava vazio, por isso Jesus entrou no barco. Porque se o barco estivesse cheio de peixe, seria impossível o Senhor Jesus alugar o barco de Pedro para pregar distante da praia, para que o povo todo ouvisse. Pedro também estava vazio, porque estava cheio de frustração, cheio de tristeza, cheio de problemas, tenso porque tinha trabalhado uma noite inteira e nada tinha feito. Mas o Senhor Jesus fez com que ele esperasse a palavra que foi dada a todos que estavam na praia, inclusive ele que estava no barco, porque também estava recebendo, para depois de tudo dizer: leva o teu barco para mais distante, lança a rede. Ao ponto dele parar e dizer assim: peraí, ele está brincando com a minha cara. Jesus só pode estar brincando com a minha cara. Eu pesquei a noite inteira, eu sou pescador, eu sou experiente nisso. Mas ele lembrou da palavra: Senhor, sobre tua palavra lançarei as redes. Foi o mais completo esvaziamento. Ele falou para um carpinteiro, ele, pescador experiente, falou para um carpinteiro que obedecer a orientação do carpinteiro sobre pescar. Sabe? Porque ele sabia que ele
mais nada, não era mais o braço dele, não era mais o barco dele, não era o quanto profundo ele ia. Era só obedecer uma palavra. Mas para obedecer uma palavra a gente precisa se esvaziar. Porque se ele fosse com a arrogância dele de pescador, eu falei, para de show, não vou lá, não vou sujar a rede de novo porque eu acabei de lavar. Eu já te falei, sou experiente, joguei na rede e não veio nada. Ele poderia ter dito isso. Mas ele foi humilde para dizer assim, Senhor, eu pesquei a noite toda e nada peguei, mas sobre a tua palavra, nessa minha vida. Então, hoje o Senhor nos convida a nos humilharmos, a seguirmos o exemplo de Jesus, a exercitarmos a força do perdão. E isso só é possível se a gente tiver um coração que não tem mais nada lá dentro, a não ser espaço para que Deus possa agir em nós. Sabe? Talvez você esteja ouvindo essa palavra a primeira vez na sua vida. Talvez você nunca tenha escutado falar de Jesus. Talvez você parou aqui do nada nessa live e começou a ouvir isso. Eu queria te dizer para você que o Senhor Jesus, Ele morreu por mim e por você. E se você está ouvindo essa palavra agora, e se isso falou muito forte no teu coração, não foi nada do que eu disse, mas foi do que foi dito, operado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz, meu irmão, que está ouvindo aí agora, que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, Ele que nos constrange e Ele é que nos apresenta a Deus. Então, se está havendo convencimento e constrangimento no teu coração, agora eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te chamar para um apelo. E esse apelo é para que você o conheça. Tem uma parte da palavra de Deus que diz assim, lá em Hebreus 3,15 diz assim: se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, se você ouviu a voz do Senhor Jesus falando no teu coração, revelada pelo Espírito Santo de Deus, e tem sentido um constrangimento, eu quero te dizer que o Senhor Jesus está se apresentando para você agora. Ele está batendo na porta do teu coração. E como a gente cantou no início do culto, pode ser um momento único, uma última chance. Aleluia, Deus. E a palavra de Deus diz: não endureça o vosso coração. Aleluia. Então, se você ouviu a voz de Deus hoje através dessa palavra, Ele falou sobre humildade, sobre se esvaziar, sobre o exemplo de Jesus na cruz. Se isso faz sentido para você, se isso bateu forte no teu coração, não endureça seu coração. Não adie essa decisão. Aleluia, Jesus. Assim como nos esvaziamos do orgulho e da mágoa, precisamos nos esvaziar da confiança em nós mesmos para a salvação e nos enchermos de Cristo. Então abre o teu coração agora. Abre o teu coração agora e se derrama diante do Senhor. E eu vou te falar, não tem um modelo. Sabe, nada que eu possa dizer para você serve como modelo. Só deixa o teu coração fluir e se abre diante da presença do Senhor. Se você tiver vontade de chorar, chora. Se você tiver vontade de gritar, grita. Como o cego falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Grita também. Se for para chorar, chora, como a mulher do fluxo de sangue, quando tocou no Senhor, ela recebeu de Deus. Então você está recebendo de Deus nessa noite. Fecha teus olhos e começa a dizer para o Senhor, do jeito que você souber: Senhor, ateu o meu coração. Eu te entrego o meu coração nessa noite. Eu me derramo diante da tua presença. Eu quero ter você como meu Senhor e Salvador. E se abre diante da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Este é o passo de humildade que leva à maior exaltação de todos. De ser filho. Quando a gente aceita Jesus, a gente se torna filho de Deus. E filho por eleição. Porque Ele olha para você e diz: olha, esse é meu filho. Abre o teu coração nesse momento e se derrama diante de Deus. E você, igreja, que teve um momento de reflexão também, de examinar-se a si mesmo,
Se isso foi claro no teu coração, se esvaziar e perdoar é algo que é necessário para você e fez sentido no teu coração, também se derrama diante do Senhor nesse momento. E vamos orar juntos. Aleluia, Jesus. Pai, nós nos derramamos diante de Ti, porque queremos, Senhor, experimentar da Tua plenitude. Sabe quando Tua palavra diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem passou na mente humana, é o que Tu tem preparado para nós? Então, se nós não recebemos, Senhor, é algo de nós que está impedindo que recebamos. Meu Deus. Então, se é o nosso coração, Senhor, que não perdoa, se é o nosso coração cheio de nós mesmos, se é o nosso coração cheio de orgulho, se é o nosso coração cheio de mágoas, de feridas, então vem, Senhor, com o Teu bálsamo e sara. Vem, Senhor, como óleo em Gileade e unção de Gileade, e cura, Senhor, e sara, e transforma nossos corações, Senhor. E nos faz, Senhor, cada dia mais ser uma igreja que se esvazia de nós mesmos, para que Tu seja em nós, ó Jesus. Para que Teu Espírito age em nós, para que a gente volte a ser, Senhor, como uma igreja que sempre foi e acreditou no Senhor Jesus como cabeça, e entenda que cabeça é o que dirige, e que todos os outros órgãos seguem, e nos ensina, Senhor, a ter ouvido para Te ouvir. Lava o nosso coração, Pai. Nós queremos ser habitação, morada Tua, não queremos ser visita Tua, nós não queremos ter, Senhor, Tu momentos como visita, aquela visita que vem no domingo, porque a gente se esvaziou da igreja e depois se encheu de novo. A gente quer estar vazio o tempo inteiro, para que tudo que vem em nós seja de Ti. Nós te pedimos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E aquele, Senhor, que se derramou diante de Tua presença hoje pela primeira vez, experimentou Te conhecer. Oh Deus, visita, transforma, fortalece. Nós pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Continuando nesse espírito de adoração, de oração ao Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite, nessa tarde, nessa live que você está assistindo, eu tenho certeza que Deus ele ministrou no seu coração. Tudo aquilo que foi falado aqui nesse lugar, eu tenho certeza que entrou, que não somente que essa mensagem, que esse momento não tenha apenas somente entrado pelos seus ouvidos, mas que tenha penetrado no seu coração. E que não possa ficar apenas para você. Pegue isso que você entendeu, que você aprendeu e passe para outras pessoas. A importância de nós entendermos e sabermos que nós temos alguém que morreu na cruz por nós, alguém que nos chamou, alguém que perdoou os nossos pecados. E é Ele, e é Ele, e é Ele. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com uma certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.
dar, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, soberano em poder me virar, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder e virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa. Perdendo tudo por amor e com alegria. Você consegue entender? Ele é o dono dos nossos dias, Ele é o dono desta igreja, Ele é o dono deste ministério, Ele é o dono, Ele é o dono, Ele é o dono. Oh Deus, que nós queremos, que nós possamos ter mais de Ti em todos os nossos dias, em todos os nossos momentos, e que seja menos de nós, e que seja mais de Ti, Senhor, que nós possamos perder com alegria, sendo na Tua presença, oh meu Pai, perdendo tudo, que nós possamos sentir, Senhor, o Teu agir, o Teu
que Ele possa crescer cada dia mais, que nós possamos nos diminuir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Declare nessa noite, no momento da ministração, o Senhor ministrava muito sobre isso no meu coração. Menos e mais de mim, sobre a sua vida, sobre a sua casa, no seu trabalho, junto com os seus amigos, mais de mim. Aleluia. Que Ele apareça, que eu me
Aleluia. Amém. Louvamos e agradecemos o nome do nosso Deus. Que nós possamos levar esse momento de adoração, que nós possamos levar tudo isso que foi ministrado, louvado, falado, pregado, para o nosso dia a dia, para o nosso ambiente de trabalho, na faculdade, no colégio, porque como foi falado, tantas vidas estão afastadas, tantas vidas estão lá fora, magoadas, feridas, e quando nós nos diminuímos e nós temos mais de Deus sobre as nossas vidas, eu creio que essas vidas elas também são impactadas. Uma coisa que eu costumo dizer, testemunho de vida, quem você é, fala muito mais do que muitas palavras bonitas. Então quando nós nos diminuímos e nós deixamos Deus sobre as nossas vidas, eu creio que essas vidas elas são impactadas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, essa noite de louvor, adoração, de recebimento da palavra, ela precisa gerar em nós. A palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Então, disponibiliza o teu coração para receber do Senhor. Disponibiliza o teu coração para entender. E se você não entende, pede ao Senhor entendimento. E se você não consegue ter fé, pede ao Senhor fé. A palavra de Deus diz que aquele que não tem fé, peça ao Senhor. Sabe? Então, pede fé para o Senhor. Porque nós temos vivido dias em que a igreja do Senhor precisa acordar para o seu propósito. E o propósito da igreja do Senhor é adorar o Senhor em espírito e verdade, como reinos e sacerdotes, é ir pregar o Evangelho a toda criatura e é fazer discípulos, ou seja, ensinar a palavra a outros, para que eles ensinem a palavra a outros e assim o Evangelho do Senhor Jesus seja pregado em toda a terra. Aleluia. Amém? Então, nessa noite a gente louvou, adorou, e que maravilha que o Senhor nos permite estar nesse lugar, que permite também estar neste lugar, que é a nossa página na internet. Eu queria dizer para você que nós somos a nova comunidade apostólica, e isso é a bandeira, e nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso é a igreja. E como nova comunidade apostólica, eu queria dizer para você, sobretudo você que hoje recebeu do Senhor Jesus e fez o primeiro contato com Ele, que você pode nos buscar, né? Nós estamos nas nossas mídias sociais, né? Nós somos a nova comunidade apostólica, nós temos agora aqui um lugar de encontro aqui na Pavuna. Aleluia. Obrigado. Se você quiser nos visitar, venha nos visitar, venha ver o que o Senhor pode fazer e tem para fazer na sua vida. E se você quiser ser discipulado pela gente, vem, que a gente tem o maior prazer em, junto com você, caminharmos conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, como a palavra de Deus diz. Glória a Deus. Nós também estamos nas nossas mídias sociais, você nos encontrou no Facebook, mas também tem o Instagram, tem o Instagram e tem no botão do Instagram e do Facebook, tem também um botão no nosso WhatsApp, em que você fala diretamente com os pastores João, pastor Amy, no WhatsApp da igreja, exclusivo da igreja. Amém? O que mais? Todo primeiro domingo do mês nós temos ceia, Santa Ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é para todos. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, na palavra de Deus, diz o seguinte: que aquele que não come do meu corpo, ou não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então é importante que você venha junto com a gente, em comunhão, participe da ceia. E quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, eles têm também aqui na igreja, na bandeira, né, que é parte da Igreja de Cristo, na nova comunidade apostólica, nós temos alguns ensinos. E o primeiro deles é o bem-vindo, onde você entende a história dessa igreja, como ela começou, o que o Senhor começou a operar para que ela existisse. Isso é muito bom. E aí, todos os domingos, às 16 horas, nós temos aqui o bem-vindos e depois os primeiros passos, que inicia o processo de discipulado. Falamos já da ceia. Nós estamos, e é preciso lembrar para a igreja, nós estamos em jejum até o dia 13 do 10. Então, nós temos um jejum de alinhamento. Por quê? Nós estamos já pensando no ano de 2026. Se o Senhor Jesus não vier, se Ele vier, nós estaremos com Ele na glória, graças a Deus. Mas o nosso projeto de igreja da nova comunidade apostólica para 2026, a gente está num processo de alinhamento em que vai reunir todos os irmãos do nosso sítio lá em Japeri. Vai ser um grande momento, né, irmão Alexandre? Oh, glória. Foi uma dica do irmão Alexandre, esse moço do sítio.
Glória a Então, Deus. jejum. Se você não consegue fazer um jejum pleno, completo, escolha alguma coisa que você possa abrir mão de sacrifício, porque a gente precisa estar no mesmo espírito, alinhado para esse dia do alinhamento lá no sítio Alto Refúgio. Lembra a data? No dia 15 de novembro. 15 de novembro. Então, até o dia 13 de novembro, a gente vai, a partir do dia 13, vai até o dia 14 de novembro, a gente tem jejum. Então, até o dia 14 do 11. A gente começou 13 do 10 e vai até 14 do 11. Então, a gente conta com vocês nesse jejum e a gente, com uma intenção, que o Senhor nos alinhe no seu espírito para entender o propósito dele para o ano de 2026. Não sei se você notou, mas a gente não para o culto para fazer um ofertório, um culto de ofertório. A gente entende que a oferta é algo muito individual de cada um. Obrigado. Muito individual de cada um. E a gente entende também que a oferta é o momento em que você se apresenta para o Senhor. E se você não entende o que é oferta, pode entrar em contato conosco que a gente vai conversar sobre isso. E não oferte enquanto você não entender o que é. Mas se você já entendeu, nós temos aqui o momento de ofertório não existe, então em qualquer momento você pode pegar o seu envelope aqui e entregar a sua oferta voluntária, é uma oferta de amor, é uma doação de amor. Eu costumo dizer que existiram duas ofertas lá no Velho Testamento, no deserto, uma que causou morte e uma que gerou vida. A primeira que causou morte foi porque, pela demora de Moisés aparecer, o povo começou a pressionar o sacerdote e eles acabaram obrigatoriamente tendo que entregar joias para fazer um bezerro de ouro e adorar um outro Deus. E isso gerou morte. E o outro momento de ofertório foi quando o Senhor pediu, não ordenou, para aqueles que pudessem dar, dessem de bom grado dos seus bens para fazer a sua tenda da habitação, a morada do Senhor. Então, a oferta que propicia a ampliação do reino de Deus é aquela que é dada de coração e amor. Se te obrigar em algum momento, essa oferta ela não vai servir para Deus, porque Deus só ama o que dá com alegria. E dar forçado não gera alegria no coração de ninguém. Se você já entendeu o que é oferta, segue o nosso QR Code. A gente também vai disponibilizar o QR Code com o Pix para o CNPJ da igreja, para você fazer a sua contribuição, ou diretamente aqui conosco. Amém? Então é isso. Estamos partindo para o fim, né? 19h12. Tá bom. Então vamos orar. Fecha teus olhos. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor. Nós damos graça, Senhor, pelas misericórdias tuas sobre nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque tu é o sentido de tudo em nós. Se a tua presença não estiver conosco, nada acontece. Grande sábio foi Moisés, que o Senhor disse para ele: olha, eu estou tão chateado com esse povo, que se eles querem a terra prometida, eu vou dar para eles. Isso disse assim, Senhor. E Moisés sabiamente disse: olha, não, se tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. E essa palavra nós falamos essa noite, Senhor. Se tua presença não for conosco, não nos deixe tomar outra decisão, que ainda que a gente ganhe tudo, perca a tua presença, porque a tua presença é o maior valor sobre nossas vidas. Então prepara o nosso coração para receber de ti, prepara o nosso coração para o Senhor, para viver as coisas que tu tem planejado para nós. Nos ensina, Senhor, a nos vaziarmos cada vez mais de nós, para que tua presença seja pura e grande em nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ergue as suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que acreditam que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E aqueles que assim acreditam, digam amém. Amém. Aleluia. Então, pessoal, fechando o culto de hoje, eu quero dizer para você: que tal domingo que vem você e mais uma pessoa, cada um trazendo mais uma pessoa, domingo que vem mais um encontro de celebração. Aleluia. Saudades, Emi, pastora Emi. Pode ler. Quase uma hora de pregação.
pregação, né?